Olá, tudo bem com você? Eu espero, torço e vibro para que você esteja muito bem. Aqui César Fialho, eu estou passando aqui para responder uma pergunta específica que fizeram acerca da dificuldade para dormir, da insônia e dor. Muitas pessoas que têm dores crônicas têm muita dificuldade para dormir. E qual é o problema? O problema é que quem dorme menos sente mais dor ainda. O sono profundo, sono nível 3, ele auxilia no gerenciamento da dor e ele contribui também para a desinflamação do cérebro. E isto vai contribuir, consequentemente, no gerenciamento dessas dores crônicas. Quando existe uma prevalência de noites mal dormidas, esta pessoa fica mais inflamada e quem está inflamada está muito mais suscetível tanto a dores quanto a doenças. E a prevalência de pessoas portadoras de dores crônicas, seja no Brasil ou fora do Brasil, é muito alta. Inclusive, quando existe a associação de insônia e dor, estas pessoas sofrem muito. As dores osteomusculares, dores tanto juntas, nervos, são aquelas que mais se destacam. Osso dói, periósteo dói, tendões doem, meniscos doem, ligações doem, articulações no geral doem e doem muito. O nervo periférico, ele é uma espécie de defesa do nosso corpo e nós temos diversas ramificações do nervo periférico para nos proteger de situações e de substâncias que são nocivas. Por exemplo, se você sofre um corte, se você tem uma queimadura, rapidamente você retira o seu dedo para que aquilo não continue. E esta resposta de retirar o dedo, por exemplo, numa queimadura, ela acontece antes do cérebro processar a dor. Você retira a mão por conta do arco reflexo. Então acontece o arco reflexo, você tira a mão rapidamente, mas a dor ainda não foi processada. O arco reflexo, ele acontece na nossa medula. Acredito que você já tenha passado ou conhece alguém que tenha passado por aquele exame onde você se senta e o médico dá uma marteladinha no joelho e a perna pula. Pois é, arco reflexo. Dessa mesma forma, o arco reflexo, ele também, o que acontece no arco reflexo também acontece nos nociceptores. O que são nociceptores? São terminações nervosas que são responsáveis pela nocicepção. Nocicepção, o que é? Quando você ouvir este termo, nocicepção, é uma das possíveis manifestações de dor no corpo humano. A outra manifestação de dor, quando de maneira especial quando é uma dor persistente, é a dor neuropática. Então, dor neuropática e também nocicepção. Basicamente, essas são as duas. E aí, o que é importante de tudo isso? Quando ocorre, tá, tanto uma quanto a outra, todo o sistema nervoso central ou o sistema nervoso periférico, ele fica ativado. É uma defesa. E o cérebro, algumas pessoas falam, eu tenho dor de cabeça, meu cérebro está doendo. O cérebro não dói. Mas quando a pessoa tem meningite, as meninges, a meninge, que é aquela membrana que envolve o cérebro, ela dói. Por quê? Porque tem muitos receptores de dor ali. O vaso, né, os nossos vasos, eles doem muito também. Então, olha só, osso dói, tudo aquilo que nós já destacamos dói muito, mas os nossos vasos também doem. Quando o vaso está hiperestendido, ou o contrário, quando ele está com uma contratura, falta oxigênio. E quando falta oxigênio, dói da mesma forma. Quando você tem enxaqueca, você tem uma dor que é uma dor que pulsa. O que dói? Não é o cérebro, é a artéria que irriga o cérebro de sangue. Quando a pessoa tem infarto no miocárdio, por exemplo, e ela relata muita dor, a dor não é por conta do músculo ali, do coração. Normalmente é pela hipóxia. E em alguns casos até por conta da necrose do tecido. Pense assim, a artéria, ela leva oxigênio para aquele tecido específico. Se tem uma obstrução daquele vaso, o que vai acontecer? O tecido vai sofrer a hipóxia, a falta de oxigenação. E isso é informado para o cérebro como dor, é uma defesa. E essa defesa está dizendo o seguinte, é preciso que faça algo.
Um outro transtorno que também dói muito é a fibromialgia. A fibromialgia, ela é uma das campeãs de dores que são recorrentes que causam insônia. Quase todas as pessoas que têm fibromialgia têm insônia. E quando nós falamos em fibromialgia, é um diagnóstico de exclusão. Como é que o médico detecta que tal pessoa tem fibromialgia? O diagnóstico vai ser sempre de exclusão. Mas esta pessoa, a fibra muscular, ela dói. E nestas pessoas, todas as fibras musculares espalhadas pelo corpo inteiro doem muito. E se você fizer uma digitopressão, isto é, apertar ali naquele local, essa pessoa vai sentir uma dor muito intensa. E, consequentemente, o sono desta pessoa não vai ser um sono restaurador. Por quê? Todo o corpo desta pessoa está inflamado. Todo o tecido conjuntivo está inflamado. Quantas pessoas ainda apresentam exatamente isto? As artrites, as colagenoses também. E tudo isso vai fazer com que essa pessoa tenha dificuldade para dormir. Quando uma pessoa que tem artrite, ela vai fazer uma polissonografia, por exemplo, a polissonografia desta pessoa que tem artrite ou mesmo que tenha fibromialgia, é uma polissonografia que ela tem uma especificidade. É uma polissonografia onde as ondas características de polissonografia são ondas alfas e deltas. Pense assim, você tem o sono profundo, o N3, né, o sono de fase 3, que é de ondas lentas. E estas pessoas, no exame, elas vão apresentar algumas ondas muito rápidas, que são ondas lentas, e essas ondas rápidas ficam interferindo. Então, é um gráfico bastante caótico. E quase sempre, as pessoas que apresentam este gráfico do tipo alfa-delta são pessoas que têm uma dor crônica muito intensa, de maneira especial, artrite, artrose e também fibromialgia. Ninguém dorme se tem dor. E ninguém dorme se tiver uma dor intensa. Se tem dor, tem insônia. E muitas destas pessoas, por terem insônia, por não dormir adequadamente, o corpo fica mais inflamado e o que acontece? A dor dela aumenta. Quando uma pessoa tem uma dor crônica, ela passa a ter também uma distorção no limiar de dor. É como se a percepção dela de dor sofresse uma alteração. Essa pessoa ela passa a apresentar uma hiperalgia. Então é como se ela sentisse muito mais dor do que deveria doer caso ela estivesse dormindo adequadamente, caso não houvesse essa cronicidade. Então, dores crônicas, consequentemente, vai gerar insônia. E a insônia pode intensificar os fatores emocionais dessas pessoas. Por isso que é muito comum que pessoas que têm dores crônicas passem a desenvolver ansiedade, depressão, pânico. Quando o médico entende que uma pessoa tem fibromialgia, basicamente estes parâmetros ele vai prestar atenção. Tem dor crônica? Tem insônia? Tem padrão alfa-delta lá no exame de polissonografia? É mulher? Fibromialgia. Então, se você está passando por isso, eu super indico que você vá em busca de uma terapêutica adequada. E é importante que você também busque psicoterapia. Sim, a ciência psicológica afirma que todos os portadores de dores crônicas, independente de ser uma dor muito intensa ou não, existe uma associação direta com os transtornos neuropsiquiátricos. Isto é, estas pessoas apresentam com muita regularidade uma labilidade emocional muito intensa, dificuldade de memória, dificuldade de concentração, tristeza profunda, dificuldade nos afetos. E é extremamente importante lembrar ainda que os transtornos de ansiedade, os transtornos de humor, resultam também em insônia. E aí vai virando uma bola de neve, um ciclo vicioso. E dessa forma, então, você deve tratar tanto a dor crônica, mas deve tratar também a insônia e a depressão ou ansiedade. E o diagnóstico é muito desafiador. Por isso, a pessoa que tem dor crônica, ela precisa de uma equipe multiprofissional. Precisa de um médico específico que ela conheça, precisa de psicoterapia,
precisa de fisioterapia, precisa de uma medicação muito bem assertiva para ela e precisa cuidar do sono. O sono, muitas vezes, para estas pessoas não é tratado, nem mesmo conversado. Mas dormir mal agrava ainda mais a dor crônica. Por isso, o ortopedista, o reumatologista ou qualquer outro médico que vai atuar na dor crônica, eles devem recorrer ao trabalho do especialista do sono. Seja o médico especialista do sono ou o psicólogo especialista do sono. E ainda deve contar com os fisioterapeutas. Dessa forma, essa equipe multiprofissional vai dar uma qualidade de vida muito melhor para estas pessoas. Quando se trata o sono, você minimiza diretamente as síndromes álgicas, isto é, aquelas pessoas que têm essas dores muito intensas. Qual que é a dica para a gente fechar esse vídeo, tá? Para que ele não fique muito longo? Extremamente importante, se você está passando por isso, leve ao seu médico de origem, seja o pneumologista, o geriatra, o ortopedista, o reumatologista, leve a ele a queixa de sono. Leve ao médico essa questão do sono, ou melhor ainda, busque um profissional do sono. Busque um médico do sono, busque um psicólogo do sono e dormindo melhor, consequentemente, as dores serão minimizadas. Você precisa de uma equipe multiprofissional. Você precisa cuidar do seu sono. Quando você cuida do seu sono, você cuida da sua saúde no geral. Hoje, dia 7 de abril, é o Dia Mundial da Saúde. O que é saúde? Saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, é um completo bem-estar físico, mental e espiritual e social. E não apenas a ausência de doença. Então todos nós precisamos de saúde. Eu já deixo aqui marcado, né? Puxa, os profissionais da área da saúde devem ser parabenizados, de maneira especial aqueles que estão lá na linha de frente contra o Covid-19. Mas você precisa buscar também saúde. Saúde não é ausência de doença. Saúde é muito mais. E aqui, algumas dicas muito simples. Cuide do seu sono. Horário fixo para dormir e para acordar. Evite telas perto da hora de dormir. Tenha uma alimentação leve antes de dormir. Outra dica, durma sempre no escuro, então cuide do seu sono. E ainda é extremamente importante você ter uma boa alimentação. Descasque mais, desembrulhe menos. Faça atividade física. Qualquer atividade que te leve a movimentar-se, porque você receberá todos os benefícios desta ação. Se você conhece alguém que tem dor crônica, envie esse vídeo para ela, para que ela tenha ao menos uma melhor compreensão do que a dor proporciona a ela e de como gerenciar melhor esta dor. Forte abraço do seu amigo César Fialho e até uma próxima oportunidade.